Paz seja convosco, igreja. Paz seja na sua casa, você que está acompanhando essa transmissão, pode se assentar. Hoje, como a Lina falou, um dia especial, Dia dos Pais. E eu separei uma palavra especial para a gente, que Deus colocou no meu coração. E Deus falou comigo sobre como Deus é Pai. E me fez refletir sobre o ato de criação de Deus, porque Deus nos criou, Deus criou todas as coisas, e inspirado nisso, eu convido que os pais possam ouvir e aprender valores que Deus nos ensina na sua criação, mas também que as mães possam ouvir e aprender valores que são importantes para que os filhos aprendam. Agora, se você não é pai, se você não é mãe, se você é um adolescente, também preste atenção, porque Deus quer te ensinar algo, porque Deus é seu pai. Deus tem algo especial para você, Deus tem um ensinamento para você. Assim como os pais vão ensinar alguma coisa aos seus filhos, Deus está ensinando algo para nós. Então, na verdade, desculpa, papais, hoje é dia de vocês, hoje é dia dos pais, mas eu estou dando uma tarefa dupla para vocês, né? Porque além de aprender o que Deus tem para vocês, saibam que Deus quer que vocês ensinem os seus filhos, né? Então, quem não é pai, na verdade, hoje acabou se dando melhor, porque só tem que aprender. Agora, os pais não, vão aprender aquilo que Deus, como pai, tem para cada um de nós e aquilo que nós devemos, como criadores, ensinar aos nossos filhos, os valores que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Davi, fique esperto aí, que eu vou ir pegando alguns versículos de Gênesis, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho do que Deus tem para cada um de nós. Para começar, eu queria ler com vocês os dois primeiros versículos de Gênesis, Gênesis 1, versos 1 e 2. E se você está com o aplicativo, se você está com a sua Bíblia, já deixa aí aberto no comecinho, porque a gente vai ler alguns versículos hoje. Gênesis 1, versos 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só esses dois. Nós vemos aqui que a Bíblia nos ensina que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus começa então o seu ato de criação. E quando a gente vê o ato de criação de Deus, a gente já percebe um valor importante, que Deus como Pai quer nos ensinar. Que Deus como Pai quer que a gente aprenda. Um valor importantíssimo que deve permear a nossa vida e que nós, como pais, devemos nos preocupar a ensinar aos nossos filhos. E esse primeiro valor, essa primeira lição que Deus nos ensina é que tudo tem uma ordem. Tudo tem um planejamento. Deus, preste bem atenção aqui, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que fez a criação com planejamento. Deus é um Pai que quer que os filhos e filhas aprendam que existe uma ordem. Eu te liberei para você ficar aqui, Gui, mas presta atenção. Deus é um Deus de ordem. Deus age aonde tem ordem. Onde não tem ordem, Deus não consegue agir, não consegue habitar, não consegue agir. E nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos que existe uma ordem, que existe um processo, que existe coisas que nós devemos fazer. Já pensou se Deus tivesse feito os seres antes de criar o céu e a terra, antes de criar firmamento, antes de criar relva, antes de criar água? Já pensou se Deus tivesse no princípio criado os seres? Aí ia ficar todo mundo lá boiando, sem oxigênio, ia tudo morrer, não ia dar certo. É ou não é? Deus é um Deus de ordem.
E quando nós vemos lá que a terra era sem forma e vazia, nós podemos ver que Deus está ali, com a presença dEle. Isso indica que Deus está então começando a colocar a ordem sobre as coisas. Quando nós vemos que fala que havia trevas, nós vemos então que Deus já começa a colocar ali a sua luz. Nós lemos aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí quando Deus faz o seu ato de criação, ali no verso 3, disse Deus que haja luz. Deus é um Deus de ordem. E Deus, como Pai, quer que a gente aprenda que existe ordem. Deus coloca a sua luz para começar a ordem. Aonde há trevas, Deus não habita. Mas aonde há luz, ali nós temos a presença de Deus. Aonde existe ordem, Deus abençoa. Dentro de um lar que tem ordem, Deus está presente. Em uma vida que tem ordem, Deus está presente. Por isso, pais, nós já aprendemos um valor importantíssimo que Deus tem para ensinar para cada um de nós. E essa lição valiosa que nós, como pais, precisamos aprender é que Deus trouxe ordem ao caos. Deus trouxe luz às trevas. E nós precisamos ensinar nossos filhos que existe ordem. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que quando existe a ordem, então existe a presença de Deus, existe a luz. E à medida que nós transmitimos essa lição, nós também reforçamos a verdade fundamental de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque nós precisamos de ordem. Se a gente não tem ordem, e eu já preguei sobre isso aqui recentemente, se a gente não tem planejamento, a gente não sabe para onde vai. A gente sai improvisando. Deus não improvisa. Deus não faz a sua criação no improviso. Deus pensou cuidadosamente, planejou cada ato. E aí, nós como pais, aprendemos que nós não podemos sair improvisando na criação dos nossos filhos. Nós precisamos nos planejar. Nós precisamos nos preparar para o desafio que Deus colocou sobre cada um de nós. Continuando então, sobre valores que nós podemos aprender sobre Deus. Nós já aprendemos o quê? Que Deus é um Deus do quê? De ordem. Deus é um Deus de ordem. É a primeira lição que Deus, como Pai, nos ensina. No verso 26, também do capítulo 1. Verso 26. Está escrito lá: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, então, como eu disse, Ele faz a cada um de nós a sua imagem e semelhança. E aqui eu quero fazer uma pausa para que a gente possa refletir um pouco sobre nós e nosso papel de pais criadores que criam os nossos pais. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ok? Entendemos isso. E nós, como pais, como nós fazemos os nossos filhos? Ou você, que ainda é filho e ainda não é pai, apenas filho. O quanto você se assemelha ao seu pai? Consegue pensar nisso? Nós, de uma forma ou de outra, acabamos fazendo de nossos filhos a nossa imagem e semelhança.
Quando Deus ordena ali, faça ao ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança, aqui nós vemos claramente que Deus usou a sua própria imagem para criar cada um de nós. E nós, por querer ou sem querer, fazemos os nossos filhos a nossa imagem. Quer um exemplo? Essa semana aconteceu um negócio muito engraçado. E a Rafa até já sabe do que eu vou falar. Eu tenho uma mania, que eu estou fazendo alguma coisa e aquilo não dá certo. E aí, sei lá, vamos supor, estou aqui mexendo no celular, tentando arrumar, não dá certo. Ah, seu chato. Mas faço assim, meio que na brincadeira, e faço isso. E essa semana, a minha esposa inventou de mudar todo o escritório lá de casa. A gente começou a mexe nas coisas aqui, mexe ali. E a gente preocupado em conseguir arrumar pelo menos as coisas em um dia. Colocar tudo no seu lugar para depois aí arrumar as mesas, colocar as coisas nos armários. Então a Ana Lu estava ali com a gente e a gente estava mais preocupado em colocar cada coisa no seu lugar e tudo mais. De repente a gente conversando, vamos fazer assim, vamos por aqui, não, ali é melhor. E ela tem aquelas totoquinhas, sabe? Aqueles triciclos. E aí tem aquele negócio que você encaixa atrás para você empurrar a criança, sabe? E ela achou, eu desmontei para ocupar menos espaço, porque aquilo lá ocupa muito espaço. Ela achou aquele negócio e ela sozinha foi e começou a tentar encaixar na totoquinha. E aí ela ficou ali, acho que uns 3, 4 minutos, o negócio não encaixou até que ela pegou e soltou. Ah, seu chato. E eu falei, que é isso, filha? Aí a Rafa só olhou e falou assim, ué, quem que você acha que faz isso? Nós fazemos os nossos filhos a nossa imagem e semelhança. Quando eu vi ela fazer isso, não foi algo que eu falei assim, ai, que linda, que bonitinha, está brigando com o negócio. Não, eu fiquei preocupado. E aí ligou um alerta, opa, ela está pegando alguma coisa aí que eu não quero que ela pegue. Preciso mudar. Preciso me policiar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E assim como Deus é um exemplo supremo de paternidade, nós, pais humanos, que recebemos o privilégio de criarmos nossos filhos, devemos pensar sobre como nós estamos criando os nossos filhos. Deus nos moldou a sua imagem e semelhança. Como nós temos moldado os nossos filhos? Pais, percebam que Deus, como já trouxe a Lilian para a gente, Deus criou o homem com muito cuidado. E como já trouxe a Lilian, Deus faz a sua criação através do som, mas quando Deus cria o ser humano, Ele cria de uma forma especial. Ele faz com suas próprias mãos. Nós temos que criar nossos filhos com o mesmo zelo que Deus nos criou, com o mesmo cuidado que Deus teve. Então, um valor importante que Deus nos ensina é o cuidado, a atenção e a perfeição que nós temos que ter quando nós criamos nossos filhos. A dedicação que nós temos que ter quando nós criamos nossos filhos. O amor que nós temos que ter quando nós criamos nossos filhos. Em resumo, a criação à imagem e semelhança de Deus nos ensina que nosso papel como pais vai além de palavras, mas está nas ações. Deus age de forma diferente para criar o ser humano. Deus age de forma diferente para te criar. Ele ensina o zelo. Ele nos inspira para que a gente possa ser guiado por essa luz e por essa ordem na criação dos nossos filhos. Então, nós já aprendemos 2 valores que Deus, como Pai, tem para cada um de nós e que nós, como pais, temos aquela lição dupla de aprender e ensinar também nos nossos filhos. Qual que é o primeiro valor?
Qual que é o primeiro valor? Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E o segundo valor é que nós fazemos os nossos filhos a nossa imagem e semelhança, assim como Deus nos fez a imagem e semelhança. Agora a terceira lição já está lá no capítulo 2, no verso 2. Gênesis 2, 2. Diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que ele fizera. Aqui uma lição também importantíssima para os dias de hoje. Deus ensina o equilíbrio entre trabalho e descanso. E aqui de novo eu faço uma pausa, porque Deus quer te ensinar uma coisa, e Deus quer que nós, como pais, tenhamos o cuidado de ensinar aos nossos filhos. Porque hoje a gente vive em uma sociedade que o tempo tem um valor completamente diferente do que tinha, não vou nem dizer há 10 anos atrás, eu vou dizer há 5. Talvez nem 5, eu vou dizer antes da pandemia. A pandemia veio e mudou a nossa percepção sobre o valor do tempo. Porque a gente sabe que daqui a pouco tudo pode mudar. A nossa percepção sobre o valor de tempo mudou. Agora, preste bem atenção. Deus faz o mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. No 7º ele descansa. E ele descansa, e diz a Bíblia, ele descansa. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus descansa quando ele acaba. Deus descansa no tempo oportuno, depois que ele fez tudo. Agora, é importante que Deus nos ensina a descansar. Se a gente não descansar, vai vir burnout, vai vir depressão, vai vir ansiedade, vai vir estresse, preocupação. A gente vai chegar em casa estressado, não vai cuidar bem dos nossos filhos, não vai cuidar bem da nossa esposa, não vai dormir bem, vai passar a noite em claro, vai passar a noite acordando, vai acordar estressado, e aí vira o quê? Sem fazer alusão a outra igreja, vira uma bola de neve. Deus ensina o valor do descanso, mas não só o valor do descanso. Deus ensina a importância de trabalhar para poder descansar. Eu vou deixar isso bem claro, porque eu não estou querendo que vocês saiam daqui achando que, Gui, não é para você sair daqui e ficar lá com o braço cruzado, falando para sua mãe fazer tudo. Mãe, faz almoço aí para mim, lava a louça, faz tudo. Não, tem que ajudar, tem que trabalhar. Deus trabalha muito. Antes de criar, Deus já planejou. A gente já aprendeu isso. Deus criou uma ordem. Deus se preocupou em como seriam feitas as coisas. Então o trabalho de Deus já começa antes mesmo dele falar que haja luz. E só depois de ter trabalhado é que Deus descansa. A lição que nós, como filhos, precisamos aprender do nosso Pai Criador é o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Não é para a gente sair daqui achando que a gente pode ficar tranquilinho sem ter que fazer nada. Não. Deus nos ensina que a gente precisa trabalhar. Se a gente não trabalhar, o que a gente vai colher? Se a gente não plantar, do que a gente vai desfrutar? Deus abençoou o 7º dia, porque ele tinha feito toda a sua obra. E havendo Deus terminado o 7º dia, viu que sua obra estava completa. Deus completou a sua obra.
Deus plantou, e depois que Ele plantou, Ele desfrutou daquilo que Ele tinha feito. A gente quer tempo de descanso, então para ter tempo de descanso, eu preciso ter tempo de trabalho. Agora eu preciso aprender que eu tenho que dosar. Não adianta eu sair trabalhando igual um louco, que daí eu não vou ter tempo de descanso. E por que eu preciso de tempo de descanso? Para ter um tempo com meu filho, para ter um tempo com a minha filha, com a minha família. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem tenha também o seu tempo de descanso, tenha o seu tempo com a sua família. Deus, então, ensina a cada um de nós a importância de reservar um tempo para nos renovar. À medida em que nós passamos essas lições para os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos a se equipar com uma ferramenta para aprender a enfrentar os desafios da vida de uma forma saudável. Nós ensinamos os nossos filhos que eles precisam aprender a dosar os desafios da vida deles, valorizar os tempos de descanso, planejar os tempos de descanso, porque se eles não planejarem, se eles só forem improvisando a vida deles, o tempo de descanso não vem. E eu digo isso por experiência própria. Tem vezes que chega fim de semana é corrido, aí eu não paro, aí chega o outro, chega o terceiro, o quarto, o quinto, quando vou ver, faz 2 meses que eu não paro nem no fim de semana. Aí começa a dar os piripaque, né? Quem nunca passou por isso? Portanto, assim como Deus descansou da sua obra de criação, nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos a importância de trabalhar para poder descansar. Vou repetir de novo. Trabalhar para poder descansar. Vivi, se o Gui chegar falando que eu falei que era para descansar, é mentira. Eu falei que ele tinha que trabalhar para poder descansar. Todo mundo ouviu. Está gravado. Então vamos lá. 3 lições, 3 valores nós aprendemos até aqui. Qual que é o primeiro? Deus é um Deus de ordem, ok. O segundo, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nossos filhos são a nossa imagem e semelhança. Terceiro, equilíbrio em trabalho e descanso. Agora a próxima lição está em Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2:15, diz assim a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. A quarta lição que Deus nos ensina é uma lição muito importante. E essa lição é que nós devemos aprender a cultivar e cuidar de tudo que Deus nos dá. Cultivar e guardar tudo o que Deus nos dá. Deus fez o mundo para que o ser humano cuidasse do mundo. Ok, isso é bem claro. A gente, como filho de Deus, como criação de Deus, temos o dever de cuidar do mundo que Deus criou para nós. Ok. Mas não só do mundo. Tudo o que nós recebemos, é bênção de Deus. A roupa que eu estou vestindo é bênção de Deus. A comida que eu recebi é bênção de Deus. O travesseiro que eu vou colocar à minha cabeça quando eu chegar à noite é bênção de Deus. E é uma bênção muito boa, vou falar para você. Oh, que delícia. A cama que eu recebi é bênção de Deus. Pode não ser a melhor. Pode estar um pouquinho velhinha. Pode estar com uns calombos estranhos, mas é bênção de Deus. Oh, que delícia deitar e dormir. Quem aqui teve um almoço gostoso hoje? Levanta a mão aí. Opa, que bênção. Eu tive um almoço que eu vou falar para vocês, eu estou pensando na marmita que eu vou comer amanhã.
Já estou pensando eu esquentando ali a minha marmitinha de vidro, comendo um almocinho gostoso. Que bênção que Deus nos deu. Cultivar e cuidar. Agradecer. Ser grato. Eu podia ter comido lagosta, né? Eu falo isso porque a minha mãe sempre pergunta: o que você quer? Lagosta. Eu já estou com 31 anos, ainda não comi, mas um dia eu creio que vai chegar o dia da lagosta. Vai chegar. Mas graças a Deus foi um almoço especial. Obrigado, Senhor. Quando Deus fala que o homem precisa cultivar e guardar o que Deus deu para ele, guardar o jardim, Deus ensina que nós precisamos valorizar, agradecer, demonstrar gratidão. E essa é uma lição extremamente valiosa, que os pais precisam ensinar para os seus filhos. Agradeça por aquilo que Deus te deu hoje. Seja grato por aquilo que você tem hoje. Agradeça. E aí, de novo, eu tento puxar aqui uma história. Talvez eu me emocione um pouquinho, mas vamos lá. Eu lembro quando eu era criança e a gente foi visitar a família em Curitiba. Meu pai tinha um Apollo. Lembra disso, pai? Era um carrão seminovo, Apollo. Naquela época, não tinha essa coisa de botar seguro no carro. E a gente foi para Curitiba. Depois bota seguro, depois vê. E a minha tia pediu uma carona, meu pai levou, parou no estacionamento. Quando voltou, cadê o carro? Sumiu. Nunca mais viu. E aí a gente foi almoçar no shopping, depois de acontecer isso. E aí, eu lembro que a gente sentava, e meu pai, eu não lembro certinho, mas era assim, ele sempre dava, vamos supor, um quibe e 2 esfirras para cada um. E óbvio que ele estava preocupado, porque perdeu o carro, né? A gente foi, tanto eu, meu irmão, quanto meu pai e minha mãe, todo mundo comia um quibe, 2 esfirras e o refri. E ele comprou 2 esfirras para mim, 2 esfirras para o meu irmão, não comprou o quibe e não comprou nada para ele nem para minha mãe. E aí, quando a gente foi comer, eu lembro que o meu irmão falou: pai, tá faltando quibe. Criança, né? Graças a Deus que tinha 2 esfirras, mas criança, né? Obrigado. Nós devemos aprender a ser gratos por aquilo que Deus nos deu. Hoje na escola dominical nós aprendemos sobre homens de fé, Abraão e Jó. E veja só a história de Jó, né? O que Jó fala? Deus deu, Deus tira. Que fé que ele tinha. Que valores que meu pai não ensinou naquele dia. Né? Agradeça pelo que a gente tem. Às vezes é difícil, como pai, ensinar um filho a agradecer. É fácil agradecer quando está tudo bem. É fácil agradecer quando a gente comeu lagosta com risoto. Mas e quando a gente comeu 12 esfirras do Habib's? Amém também, né? O desafio de nós, quando nós falamos de cultivar e guardar aquilo que Deus nos deu, quando nós falamos de aprender a ter gratidão por aquilo que Deus nos deu, o desafio é agradecer, mesmo quando parece que aquilo que Deus nos deu não é tão bom assim, porque a vontade de Deus é perfeita, é agradável para cada um de nós. Nós aprendemos hoje que Deus é um Deus, que é um Pai perfeito. E saiba que o que você tem hoje, Deus te deu, para que você agradeça, para que você veja a bênção que é Deus cuidando da sua vida. Nossa responsabilidade como pai é ensinar os nossos filhos
a importância de serem cuidadores, atentos e fiéis de tudo que Deus nos presenteia, de tudo que Deus nos oferece. Ao fazer isso, nós estamos ensinando os nossos filhos um legado de respeito, um legado de gratidão, de responsabilidade pelo futuro. Eu vou falar uma coisa aqui, quando a gente vira pai, a gente começa a se preocupar, qual que é o mundo que eu estou deixando? Não que antes de ser pai a gente não tenha essa preocupação, mas eu lembro que quando minha filha nasceu eu comecei a pensar, nosso mundo está muito louco, qual que vai ser o mundo que ela vai morar daqui 10, 20, 30 anos? Como vão estar as coisas? Como vão estar os valores no mundo? Eu me preocupo com isso. A Lilian trouxe uma reflexão para a gente sobre os valores, sobre como o mundo tem falado da paternidade, do homem, da mulher. Como vai ser o mundo daqui 10 anos? O que vão estar ensinando para as pessoas, para as crianças? Deus nos ensina que nós precisamos tomar cuidado, cultivar e cuidar daquilo que Deus nos deu. 4 lições nós já aprendemos, falta só uma, mas eu quero recapitular. Primeira lição: Deus é um Deus de ordem. Segunda lição, vocês ainda lembram? Deus nos fez a imagem e semelhança, assim como nós fazemos os nossos filhos, a nossa imagem e a nossa semelhança. Terceira lição, como é que é? Equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Quarta lição, nós devemos cultivar, cuidar e agradecer tudo que Deus nos dá. Amém? Quinta lição, quinta e última, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Vou ler esse último trecho de novo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguém consegue imaginar qual é a lição aqui que Deus está ensinando a nós como filhos e que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Essa é fácil. Nós devemos ensinar aos nossos filhos o valor da obediência. E não só o valor da obediência, mas ensinar que se não tem a obediência, existe a consequência. Tem um filósofo que diz que o ser humano está destinado a ser livre. Pensamento filosófico dele. Agora ele também diz: cedo ou tarde, todos nós devemos sentar e desfrutar dos banquetes das nossas consequências. Paulo diz, e aí eu gosto mais desse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não me convém. Eu posso não vir no culto e assistir o jogo do São Paulo contra o Flamengo, mas não me convém. O valor da obediência, esse eu acho que tem fazido falta na criação. Não de famílias cristãs, mas eu vejo de famílias não cristãs e percebo como a falta de obediência tem estado presente nas crianças. A gente começou a enfrentar a fase que a Ana Luísa
está começando a já querer mostrar as vontades dela, né? Aí é não, não, não o dia inteiro. E aí a gente fala, toda vez que eu vou sair, eu falo para ela, filha, olha o papai. Quando a mamãe falar, você vai obedecer, e ela completa, C. Aí você fala assim, mas ela não entende direito. Um pouquinho ela entende. E aí quando chegar a hora, ela vai entender que ela precisa obedecer. E aos poucos ela vai aprender que quando ela não obedece, ela sofre as consequências. Deus fala para Adão, olha, tem 50 milhões de árvores aqui, frutíferas. Tem maracujá de tudo quanto é tipo que você quiser, tem maçã de 50 mil tipos, tem pera portuguesa, tem pera não sei o que lá, tem kiwi, tem caqui, tem tudo. Você come o que você quiser, menos essa daqui. Oh, teimosia, né? Era uma que ele não podia. Uma. E ele foi lá, naquela. Desobedeceu um mandamento de Deus. E quando ele desobedece, o que acontece depois? Fica tudo bem? Não. Não fica tudo bem, né? Quando ele desobedece, ele fica com vergonha. Ele é expulso daquele maravilhoso jardim que Deus fez, que Deus criou, pensando nele. Todo aquele planejamento que Deus teve. Começar com a luz, trabalhar cada dia, descansar. Tudo aquilo. Por causa de um ato. Vai por água abaixo. Quando nós desobedecemos, nós enfrentamos consequências. E aí de novo eu faço propaganda da escola dominical, porque eu quero que você venha na escola dominical. Hoje nós falamos de Abraão. Abraão é aquele que seguiu a vontade de Deus, é o pai da fé, obediente, levou seu filho para o sacrifício, mas não custa a gente lembrar que Abraão também desobedeceu a Deus. Deus falou, olha, eu vou te dar um filho, esse filho terá nações. E aí, Abraão, poxa, está demorando, vou dar meu jeitinho aqui, né? Desobedeceu. E isso gerou uma consequência. De Abraão vem Ismael. De Ismael vem uma religião que é totalmente o contrário do que Deus tinha. Agora, depois de Ismael, vem Isaque. E aí sim, vem a bênção de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós desobedecemos Deus, nós vamos para um caminho de consequências. E nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos que é preciso obedecer. Porque se a gente não obedece, quem sofre as consequências somos nós. Quem sofreu a consequência do pecado de Adão não foi só Deus. Porque com certeza Deus queria ter Adão ali no Jardim do Éden. Mas quem mais sofreu a consequência foi o próprio Adão. E Deus fala, olha, agora você vai ter que trabalhar. No seu suor vai vir o teu sustento. Era muito melhor ficar ali no jardim, né? Comer da fruta a hora que quiser, ficar de boa, mas não. Então, Gui, quando você for desobedecer sua mãe, saiba que a consequência vai ser sua. Não vai ser só dela, não. Ela vai sofrer, mas você vai sofrer mais. 5 lições
5 valores nós vimos hoje que Deus, como Pai, tem para cada um de nós, e que nós, como pais, temos aqui a dupla missão de aprender e ensinar. E aí eu vou recapitular com vocês, vamos lá. Qual que é a primeira? Deus é um Deus de ordem. Qual que é a segunda? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, assim como nós fazemos nossos filhos, a nossa imagem e semelhança. A terceira, equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Qual que é a quarta? Nós devemos cultivar, cuidar e agradecer tudo o que Deus nos deu. E a quinta, nós devemos obedecer e saber que quando nós não obedecemos, nós enfrentamos as consequências. E aí eu já entro na conclusão da reflexão de Deus para nós hoje. Falando que quando nós aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos moldados por Deus. Nós devemos cuidar de como nós estamos moldando os nossos filhos. Da mesma forma que nós aprendemos a importância de descansar, nós precisamos ensinar o valor do descanso para os nossos filhos. Da mesma forma que nós aprendemos a imagem e semelhança de Deus, que nós precisamos colocar ordem nas coisas, planejar as coisas, nós precisamos ensinar os nossos filhos. E da mesma forma que Deus tem nos ensinado e tem nos encarregado de cuidar daquilo que Deus nos deu com muito zelo, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. E aí, vale lembrar, se Deus te deu um filho, cuide muito bem. Abençoe a vida dele todos os dias. Ensine esses valores. Cuidado para planejar como você vai transmitir esses valores. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela não cresça, ela não se desvie dele. Hoje, pais, é muito fácil que as crianças se desviem do caminho delas. O mundo está louco. Tem gente que fala que a palavra de Deus é loucura. Loucura é esse mundo. Pelo amor de Deus. É cada coisa que acontece que parece novela, parece filme. Se há 10 anos atrás a gente falasse que as coisas iam estar do jeito que está, a gente ia desacreditar. Por isso, pais, cuidem bem dos seus filhos. Ensinem eles o caminho que eles devem andar. Assim como Deus nos ensina no seu ato de criação as bênçãos de ser pai. Pai, agradeça o privilégio que você tem de ensinar o seu filho aquilo que Deus tem de valores para a sua vida. Alguém pode chamar a pastora lá para a gente? E eu vou chamar todos os pais aqui na frente. Mas só quem é pai. Quem ainda vai ser futuro pai, ainda não. Todos os pais aqui presentes podem vir? O Akira é pai da gente, mas é pai espiritual, né, Akira? Eu vou pedir para a pastora fazer uma oração para a gente, porque eu sou pai, eu queria receber uma oração também, né? Justo. Vamos, né? Então, nós vamos estar abençoando os pais. Eu peço para vocês estenderem suas mãos. Vamos estar aqui abençoando os pais, não é? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, por esses pais que o Senhor colocou no nosso caminho, por eles serem bênção nas nossas vidas, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida deles, ó Pai. Que eles possam continuar sendo para nós um espelho,
mostrando Cristo nas nossas vidas, nos levando e nos criando no caminho do Senhor, nos aconselhando, nos amando. Então derrama sobre eles, ó Pai, do teu amor grandioso, da tua bondade, da tua paz, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, nas horas das dificuldades também, que eles possam sentir a tua presença, sentir que o Senhor é o nosso Pai, que está de olho e atento em tudo que nos acontece, e está sempre nos abençoando, cuidando de nós, e podemos contar contigo, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amoroso, e nós te agradecemos, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós, e tem cuidado de cada um deles aqui. Nós te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos leve agora para nosso lar, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Amém.